Muito boa tarde a todos, muito obrigado, Enilson. Agradecer a Renata, mais uma vez, atendendo o nosso convite, que foi um sucesso na última apresentação dela, e recebemos vários pedidos para que ela voltasse, e ela, gentilmente, está aí novamente nos atendendo para passar a sua experiência, e vamos ver o que temos pela frente, não é? Para você ter uma ideia, eu agora há pouco acabei de receber uma ligação que você tocou aí, viu, Nilson? Do presidente da ABLA, querendo tirar uma ideia como estava o mercado e tudo mais. E eu falei, eu também gostaria de saber como é que está a situação de vocês. Quantos carros estão voltando, né, para as locadoras? E ele falou que eles não têm mais nem onde colocar carro, que inclusive vão até alugar o Expo aqui no Transamérica para pôr carro. Bom, mas ele está me transmitindo, isso mais um assunto que ela pode depois também desenvolver, e você, é que eles acham que as grandes locadoras não vão desovar muitos carros, porque eles acreditam que, voltando à normalidade, os Ubers devem voltar. Isso é a opinião dele. Agora, ele está muito preocupado com as pequenas locadoras, que é a que ele mais representa, e que realmente eles querem desovar esses carros. O mais preocupante agora são das locadoras pequenas e não das grandes, ok? Então, era só isso que eu queria dizer, porque a ligação acabou agora há pouco, por isso que eu quis passar isso para vocês. Então, vamos lá, meu amigo Enilson, dê início aí. Obrigado, Renata, e vamos em frente. Enilson, você toca aí, por favor. Bom, eu dou a resposta rápida para eles. Coloca os carros que vocês querem desovar sem custo nas lojas de automóveis multimarcas. E aí a gente está tudo bem, a gente se acerta depois. Mas, bom, tirando as brincadeiras à parte, pessoal, a gente queria iniciar aqui. A Renata já se transformou numa popstar aqui no nosso ambiente, né? A live dela foi a live que teve mais repercussão, pessoas pedindo para que a gente repetisse. Por um azar nosso, a gente teve problema de gravação, mas por uma sorte nossa também, a gente teve problema de gravação e a gente vai ter essa oportunidade de conversar de novo com a Renata. Eu acho que a Renata pode dar uma repassada, ainda que talvez um pouco mais rápido, no que é a Cox no mundo, no que é a Cox no Brasil, quais são os objetivos e propósitos da Cox aqui. Mas começando com a visão da Cox, que é: a Cox se propõe a ser uma empresa que transforma a maneira transforma como o mundo compra, vende e usa carros. Conta aí pra gente, Renata, como é que é isso e dá um overview aí. Tá bom. Gente, eu que agradeço as palavras carinhosas aí do Elidio. Eu fico muito honrada com essa volta, né, com esse bis. Fico muito honrada com as palavras do meu amigo Enilson. O Enilson já é meio suspeito, porque ele é meu amigo. Mas do Elidio eu valorizo mais. Então, obrigada mesmo pelo convite. Para a gente é uma oportunidade gigantesca falar com vocês, porque, de fato, vocês fazem essa roda girar de uma maneira inacreditável. E eu quero muito poder ter vocês como parceiros para que a Cox possa, de fato, vir para o Brasil fazendo a função dela, que é ajudar o dealer a vender veículo. Ponto. Essa é a função da Cox. Então, como o meu amigo Enilson pediu, eu vou fazer uma retomada aqui do que é a Cox no mundo. E depois eu sei que tem a rodada de perguntas, então eu falo por meia hora, né? Isso, Enilson, depois Enilson vem as perguntas, né? Tá bom. Então, vamos lá. O que é a Cox, gente? A Cox, na verdade, Automotive, ela faz parte de um grande guarda-chuva chamado Cox Enterprises. A Cox Enterprises tem 3 verticais, tá? Então, tem a vertical chamada Cox Media, tem a vertical chamada Cox Communication e tem a vertical chamada Cox Automotive. Qual é a diferença entre elas? Uma é uma vertical que detém centenas de emissoras de TV, dezenas de emissoras de rádio, jornal impresso. Então, realmente é uma empresa de comunicação, de mídia, tá bom? A outra vertical é uma empresa que tem a ver com fibra para internet e TV a cabo, esse tipo de coisa, que também é a terceira maior dos Estados Unidos. E aí eles perceberam nos últimos 10 anos, mais ou menos, 8, 10 anos, que eles já estavam tendo inúmeras empresas, eram mais de 10 na época,
empresas que tocavam essa esteira automotiva. Tudo sempre ligado a portais. Então, eles tinham, nos Estados Unidos, o maior portal, o maior classificado de veículos do mundo, que é o Trader. Ele já tinha a maior classificadora de veículos do mundo, que é a Kelley Blue Book. E aí ele começou a ver que quase 10 marcas que eles tinham na época tocavam essa esteira de compra e venda do início ao fim. Então, eles criaram a terceira vertente, que é a Cox Automotive, e colocaram essas empresas debaixo dessa vertical, que é a Cox Automotive. Hoje, a gente tem 26 empresas que tocam essa esteira de comprar veículo, vender veículo, compartilhar veículo. Depois eu vou até explicar sobre, em primeira mão para vocês, o que é essa empresa de compartilhar veículo. É por isso que a gente traz esse slogan americano, mas que a gente traz para o Brasil, que a nossa missão é, de fato, transformar a maneira como o Brasil compra, vende, compartilha e usa veículo, né? Porque não necessariamente você tem que comprar um veículo para usar. Então, essa é a nossa missão, por isso que a gente vem aqui para o Brasil com 4 marcas. Então, falando no Brasil, as 4 marcas são... quando a Cox veio para o Brasil há 4 anos, ela comprou a Molicar. Então, a Molicar, ela é uma precificadora de veículo que se propõe a precificar o veículo no Transaction Price. O que é isso, gente? É o preço verdadeiramente transacionado entre um dealer e um consumidor, o que a gente chama de B2C. Então, é o preço que vocês, lojistas, praticam ao vender um carro para o consumidor. Porém, a Molicar, ela não é aberta ao público, ela é CNPJ. Então, quem é que consome os dados da Molicar? São os grandes bancos, as financeiras, as seguradoras, as corretoras, alguns grupos de concessionário, escritórios de cobrança. Então, quem consome a Molicar tem que ser um CNPJ. Embora a gente tenha um site aberto em que o usuário pode consultar um preço de um veículo, mas este usuário ele tem que ser um CNPJ que contratou a Molicar para ter acesso ao site. Ele não é aberto ao público, ele não é para o consumidor. Então, a Molicar, ela tem 35 mil linhas de veículo. O que é que isso significa? Que a gente tem todos os veículos, uma vez comercializados no mercado brasileiro, todos estão catalogados e precificados diariamente. Então, a gente tem bancos que recebem a Molicar semanalmente, eu tenho bancos que recebem quinzenalmente, eu tenho bancos que recebem diariamente, porque sabem que essa precificação ela muda diariamente, e mais do que a precificação, o fato de entrar um carro novo no mercado, os bancos têm que estar sempre apostos para financiar esse veículo. Então, às vezes acontece de um banco ou outro que recebe quinzenal ou semanal, receber a proposta de financiamento de um veículo que não está na base dele ainda, porque ele não é diário, porque foi alimentado nesses dias de entre safra, entre uma semana e outra que ele recebe. Então, a gente costuma colocar carros na tabela Molicar em média de 4 a 6 meses antes desses carros irem para o mercado. Normalmente, quando eles lançam para um test drive de rua, aqueles empacotados, a gente já coloca esse carro na tabela Molicar, com o preço sugerido pela montadora. Então, essa Molicar tem mais de 30 anos no mercado. Então, e por que a Cox comprou a Molicar? Porque a Cox queria usar a Molicar para ser o berço da Kelley Blue Book. E a Kelley Blue Book, como maior precificadora de veículo do mundo, o que é que ela prega? E aí, por isso que a gente fala que é a transformação do mercado, né? Da mentalidade do mercado. A KBB fala o seguinte, um carro, ele não tem um único preço. Um carro vai ter um preço específico para cada transação adotada. Eu expliquei isso da última vez, mas eu acho que eu vou ser um pouco ainda mais detalhista aqui dessa vez, porque eu recebi algumas perguntas e eu acho interessante responder as perguntas que já me foram colocadas. Então, como é que é isso? Se eu vendo um carro, a Renata, vendo o carro para o meu amigo Nilson, aqui é uma relação C2C, consumidor-consumidor. Esse carro vai ter um preço. Se esse mesmo carro for vendido de um dealer para um consumidor, que é o B2C, esse carro vai ter um outro preço. Se esse mesmo carro for entregue em tradinha, em troca, para comprar um outro carro na loja de vocês vão adquirir esse carro por outro preço. E se esse mesmo carro for zero, tem outro preço. E se esse mesmo carro for anunciado no classificado, ele tem outro preço. Então, o mesmo carro, ele tem uma variação de preço de acordo com a transação.
Então, é isso que aquele Blue Book se propõe a oferecer para o mercado. E aí, apimentando toda essa precificação por transação, a gente ainda acrescenta nessa transação o KM do carro, a região em que o carro está, a cor desse carro e a condição desse carro. E aí você vai dizer, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? E aí, meus amigos que são aqui do Nordeste, assim como eu, a gente sabe que lá no Nordeste, um carro colorido, azul, vermelho, ele tem muito mais apetite para o mercado do que aqui em São Paulo. Então, um carro vermelho em Recife, por exemplo, ele vale mais do que um carro vermelho em São Paulo. Assim como um carro cinza em São Paulo, prata, ele vai valer mais do que um carro prata em Recife. Então, tudo isso de acordo com a região e com a cor, com o KM e a condição do veículo, a gente vai apimentando essa precificação. Então, vocês entendem quando eu falo que a precificação é feita por transação, porque, na verdade, não é só o preço de fato praticado entre o B2C. Eu tenho aí no meio o C2C, eu tenho aí no meio o preço de troca, que a gente chama de trade-in, e eu tenho aí no meio o asking price. O que é o asking price? É o carro, é o valor do carro anunciado num classificado. Ask nada mais é do que o preço pedido. Eu vou pedir 45 mil para eu transacionar por 42 mil. Estou aqui chutando números, tá bom, gente? Então, a gente sempre pede um pouco mais do que, de fato, a gente vende. Então, o asking price também é um preço a ser considerado em todo esse caldeirão da KBB. Então, quem é que alimenta a KBB hoje? Eu tenho diversas fontes que alimentam a KBB diariamente. Então, eu tenho um preço de classificados, eu tenho um preço de locadoras, preços de montadoras, preços de dealers, preços de bancos. Eu recebo isso diariamente lá na Califórnia. Então, todo esse dado ele é processado num algoritmo que é manuseado e controlado por um time de cientistas de dados na Califórnia. Chama Irvine, o lugar. Então, todo santo dia, esses dados alimentam esse algoritmo e o meu time lá de fora me retroalimenta também quase que diariamente, tá? Com novos preços. Só que eu não faço a publicação desses preços assim como ele vem da Califórnia. Aqui, então, eu recebo da Califórnia a ciência, como a gente costuma dizer, e eu faço com o meu time local a arte. E aí você vai dizer, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Simples. Aquilo que a Califórnia me processa, com base nos trilhares de dados que ela recebe, é uma espécie de forecast, ou seja, é uma espécie de previsão. Só que a gente sabe que tem as particularidades do mercado. Eu vou dar um exemplo aqui, tá bom, gente? A gente está aqui nesse momento atípico de Covid, todo mundo em reclusão, mas a gente sabe que alguns carros já baixaram de preço, mas a gente sabe que a produção industrial, sei lá, a fabricação de tomate não parou. Então, evidentemente, uma picape não vai perder um valor tão rápido ou da mesma proporção que pode ser que perca um carro de luxo. Então, com base no momento do país, a gente ajusta esse preço. Então, eu tenho um time que olha linha a linha e vai ajustando, se precisar, aquele preço antes de apertar o botão do display. Outra situação importante. Existe um carro zero que foi lançado por 100 mil. E a gente sabe que nesta semana tem um bônus da montadora de 5 mil. Então, esse carro não vai ser publicado por 100 mil, mas sim por 95 mil. Mesmo que seja por um dia ou dois. Não importa. Depois eu vou mudar esse preço. Mas neste momento, hoje, para eu apertar o botão, eu sei que ele tem um bônus e eu contemplo isso com o meu time local, que a gente chama de Valuation Team, que é um time de valoração, de avaliação dessa precificação. Então, eu recebo a ciência lá de fora e a arte eu pratico aqui dentro. E isso faz com que consumidores ou dealers possam usar o site da KBB gratuitamente. Então, basta acessar kbb.com.br e você pode precificar, por exemplo, um carro que está entrando na troca do seu, tá bom? Então, eu vou vender um carro A, está entrando aqui um carro B, eu vou precificar esse carro de trade-in, né, que é preço de troca, está escrito assim no site. No preço de troca, eu vou precificar para me balizar quanto vale um carro como este. Mas aí, como o Enilson falou na semana passada, a gente não está precificando o carro do João. A gente está precificando um carro, este carro. Pode ser que o carro do João que está entrando vai ter uma moça, vai estar batido, vai ter sei lá o quê. E aí você vai ter que dar o seu olhar de avaliação para depreciar esse preço. Mas a gente passa sempre um preço balizador muito próximo.
do que acontece no trading. Eu vou dar para vocês um exemplo que foi super engraçado. A gente recebeu na semana, sei lá, um mês, 2 meses atrás, eu não me lembro mais, um hedge de digital de uma grande montadora, tá bom? Que eu não vou dizer o nome. E aí ele queria conhecer um pouco, mas faz um pouco mais, faz uns 2 meses. Conhecer um pouco mais a KBB, a gente estava explicando, ele falou assim, posso fazer um teste? A gente falou, claro. Eu vendi ontem o meu carro para um concessionário meu. E eu queria saber qual foi o preço que você vendeu, que eu venderia, né? Que você indicaria. E aí a gente falou, me dê a marca, modelo, versão, ano, pacote, tá. Me deu tudo bonitinho. E aí ele falou, olha, eu vendi meu carro, eu falei, por quanto você vendeu seu carro? Ele falou, eu vendi por 87 mil. Eu falei, ok, fui lá, cliquei no modelo preço de troca e deu 87,071. Então, para você ver a precisão que a gente tem no preço de troca, para balizar vocês de qual é o preço ideal, ou pelo menos uma sugestão ideal, para que vocês recebam esse carro. Então, essa é a Kelly Blue Book. Temos ainda a terceira marca, que é a DealerTrack. A DealerTrack também recebi várias perguntas, inclusive de pessoas que estão aqui, que eu estou vendo o nome, na nossa caixa lá de comunicação, sobre a DealerTrack. E aí, quando eu vi o primeiro nome, eu falei, essa pessoa estava na live. Eu sou boa visualizar nome. E aí, por que as FNAI que a gente tem, elas têm algumas características que nada tem a ver com a DealerTrack. Eu prefiro dizer que a DealerTrack é uma plataforma multibanco. No final do dia, é praticamente a mesma coisa, mas o tipo de oferta de serviço é diferente. Eu vou explicar isso melhor. Olha só. Imagina que as 2 plataformas que a gente tem hoje no Brasil, de FNAI, quem paga a plataforma é o lojista. Então, o lojista desembolsa todo santo mês um FII, uma taxa X, para usar aquela ferramenta. Ou seja, por conta disso, essa ferramenta ela é somente usada por grandes grupos, que são grupos que têm disponibilidade, que se dispõem a pagar esse valor mensal para usar a plataforma. Essa é a primeira diferença. A DealerTrack, ela é paga pelo banco. Então, a gente costuma dizer que, de fato, é uma democratização da ferramenta, porque aquela loja pequena, média ou mesmo grande, que não quer fazer esse investimento, ela vai poder usar a DealerTrack sem nenhum custo para ela. Quem quem remunera a DealerTrack, a Cox, é o banco, por cada proposta aprovada e paga. Então, vocês sabem, né, tão bem quanto eu o que isso quer dizer. Então, a loja pode passar 1000 propostas. O banco pode aprovar 900 propostas, 10.000. Seria bom, né, gente? Mas, enfim, 10.000 ele poderia aprovar 900 propostas. Mas se só 2 se transformaram, não vou aumentar para vocês ficarem mais felizes, mas se só 300 se transformaram em financiamento, o banco só vai pagar por aquelas que se transformaram em financiamento. Então, vocês podem passar quantas propostas precisar, o banco pode aprovar o máximo que ele puder, mas o banco só me remunera por aquelas propostas que viraram financiamento. Então, essa é a primeira diferença da DealerTrack. Quem paga é o banco e só paga por proposta que teve sucesso de financiamento. A segunda diferença é que, diferentemente dessas 2 empresas que tem no Brasil, em que você basicamente tem um único formulário e você libera esse formulário para todos os bancos, no caso da DT, a gente costuma explicar que ela é uma compilação, um conjunto de interfaces. Então, a jornada que você vai ver no banco A, eu não vou dizer nome, está no banco A, não é a mesma jornada do banco B, que não é a mesma do banco C. Então, a gente respeita aquelas jornadas, porém, o lojista, o vendedor, ele não preenche a proposta todas as vezes, ele preenche uma vez só e a gente vai respeitar a ordem estabelecida pelo lojista. Então, se o lojista... Cadê meu amigo aqui que fez... Meu amigo do Ceará? Aqui, Everton. Se o Everton fez... A primeira foi para o banco... A primeira proposta dele é do banco A, a segunda é do banco B, a terceira é do banco C, e ele parametrizou assim por trás da proposta, nós vamos respeitar exatamente esta ordem, só que você vai preencher uma única vez o formulário de acordo com cada banco. Então, não é... Para o banco, isso é excelente. Por quê? Porque se um banco A ele tem 70 campos e o banco B tem 20 campos, o lojista não tem que preencher
o Saída Campos, se o banco B dele é o primeiro, ele tem que preencher só os 20. E aí, no segundo, ele vai preencher aquele delta. Então, ele vai preenchendo só o delta sem precisar ter lá no browser todas aquelas abas abertas, banco A, banco B, banco C, banco D, e ele vai preenchendo um por um até obter a aprovação do sujeito que quer comprar o carro. Então, essa é a diferença número 2. E a diferença número 3, gente, que é super importante também para banco, por isso que a gente fala assim, o banco tem um desembolso em pagar a proposta, ou seja, ele livra o dealer desse custo, mas, por outro lado, ele também tem uma economia de custo, porque a partir do momento que a gente passa a ser, que a Dealer Track passa a ser a interface dele, o front-end, que a gente chama tecnicamente, dele, ele não tem mais que investir dinheiro num time de tecnologia para dar manutenção desse front-end, porque a manutenção do front-end passa a ser Dealer Track e o back-end fica com o banco. Então, o banco desembolsa com a proposta, mas ele tem uma economia gigantesca ao delegar para a gente a manutenção de tecnologia. Então, vocês também têm uma economia gigantesca, porque vocês vão ter essa ferramenta que simplesmente vai economizar drasticamente o tempo de vocês sem pagar nada. Então, repetindo o que eu falei na semana passada, que também me veio essa pergunta, a KBB é gratuita para o lojista, a Dealer Track é gratuita para o lojista, a Molicar é a única que um lojista pode consumir se ele quiser, mas a Molicar é a única em que se remunera para receber. Mas um lojista com CNPJ, ele pode consultar, um consumidor ele não pode consultar, porque não é uma base aberta. E aí, finalmente, a quarta marca que a gente tem no Brasil é a Manheim. A Manheim é a maior leiloeira do mundo. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer a Manheim, tem um vídeo extraordinário, que é o aniversário de 70 anos da Manheim, Pensilvânia. Lá vocês vão entender o porte da Manheim, o tipo de carro que eles leiloam, o tamanho do pátio. São 30 linhas de leilão simultâneas acontecendo ali, desde Cadillac, Mercedes, Porsche, tudo que é Mini Cooper, tudo que vocês forem imaginar. Jogue depois no YouTube, aniversário de 70 anos da Manheim, Pensilvânia. Vocês vão ver o tamanho da Manheim nos Estados Unidos, Inglaterra também, Canadá. Então, a Manheim é uma quarta marca que já tem no Brasil e que a gente vai muito em breve, vocês vão ouvir, a gente vai reposicionar essa marca com uma nova proposta que vocês vão adorar, tenho certeza. Foi muito bem pensado no lojista. E junto com ela, a gente vai fazer o lançamento de uma grande plataforma, mais ou menos em julho, agosto, que é uma plataforma para o lojista, totalmente gratuita, mas que vocês vão concentrar num ambiente só todos os processos e serviços que vocês hoje costumam fazer, um a um, abrindo a empresa A para fazer, sei lá, não posso dizer, tá, gente? Fazendo um serviço desse, depois abre uma outra para fazer financiamento, depois abre uma outra para precificar, depois abre uma outra para repor o estoque, já dei até uma dica. Depois abre uma outra empresa para verificar se o carro é o carro ou alguma coisa, dei outra dica. Então, tudo isso vai ser debaixo de uma única plataforma que a gente vai lançar da Cox muito em breve, deve ser mais ou menos entre julho e agosto, totalmente gratuita para o lojista, zero custo, mas que vocês vão precisar nem sair dela para resolver a vida de vocês. Então, por isso que a Cox tem esse slogan, que é transformar a maneira como se compra, compartilha, vende veículo no mundo. E aí, só dando mais uma ideia do compartilha, eu sei que está acabando meu tempo, faltam 5 minutos, mas o compartilha por quê? Porque a Cox tem uma outra empresa chamada Clutch, lá nos Estados Unidos, que ela nada mais é do que uma empresa em que aluga o estoque de carro usado dos dealers. Então, se você tem um estoque gigantesco de carro usado e que você não fez negócio com ele, você pode simplesmente subir esses carros na plataforma e você disponibiliza esses carros para aluguel. Pode ser um aluguel de mais tempo, mais duradouro, e pode ser um aluguel pontual. Preciso de um carro para 3 horas, para 2 dias, para fazer uma viagem, ou não. Eu preciso de um carro para trabalhar todo dia por 1 ano. E o que é mais interessante, você não aluga o carro, você aluga um contrato, vamos chamar assim. Então, se hoje você quer dirigir, sei lá, um Onix, mas daqui a uma semana enjoou, quero pegar um HB20, daqui a uma semana enjoei, quero experimentar um Mini Cooper, se tiver dentro dessa faixa de valor que o contrato tem, você pode trocar de carro toda semana no estoque dessa loja, pagando uma mensalidade para isso. Então, por isso que o compartilha está no meio desse slogan. Quem tiver curiosidade de conhecer, chama Clutch.
Mas aí, Renata, desculpa, eu fiquei tão curioso que eu estou interrompendo aqui, você ainda tem 3 minutos. Tá Mas eu bom. queria te fazer uma pergunta. O Clutch ainda não está disponível no Brasil, mas vai chegar? Vai. Só posso dizer que vai. Eu não posso dizer quando, Nilson, mas a gente está estruturando também para trazer para o Brasil. Então, porque na realidade, uma das coisas que mais pressionam o dealer hoje, o nosso mercado multimarcas, tem vários, né? Até elenquei ainda há pouco aqui, antes da gente começar nossa live, eu elenquei quais eram os nossos desafios. E uma das Sim. coisas que nos pressiona bastante é que as locadoras, elas têm uma facilidade de aquisição, né? Perfeito. Compram como frotistas, têm descontos especiais. Perfeito. Tá? Elas têm um tempo que elas chamam de desmobilização de frota, mas que na realidade elas colocam esse mercado. Para a gente, pouco importa como se chama. Importa que acaba sendo uma concorrência, porque o cara joga no mercado e se tem um cliente meu cotando para comprar um carro comigo e tem um outro carro exatamente igual ou muito parecido na locadora e o cara está com preço muito mais barato porque ele, na realidade, comprou muito mais barato, eu me prejudico. Então, acho que isso talvez venha a completar um mix de produtos de uma loja multimarcas. Você concorda? Absolutamente concordo. Eu vou dar uma opinião super pessoal, evidentemente, né? Mas assim, eu acho que essa questão da locadora, gente, é um mercado que já está dado. E eu acho que não tem volta. A locadora encontrou um meio de desovar, vamos dizer assim, ou desmobilizar a frota, como é uma palavra técnica, por meio das suas lojas multimarcas, ou seja, dos seus seminovos. Esse é um caminho dado e vai continuar existindo. Dificilmente a locadora vai desistir desse modelo de negócio. Por outro lado, eu acho que o lojista tem que ser um pouco mais agora criativo, e aí por isso que eu falo tanto em digitalizar processo, rever seus processos. Eu gosto muito de dizer uma expressão que eu usava muito no meu antigo banco, que eu não vou dizer qual é, mas quem for no meu LinkedIn vai ver, que eu dizia assim, olha, a melhor maneira de você entender se seu processo é antigo é fazendo perguntas. Você vai perguntar assim, por exemplo, mas por que eu pinto a parede com pincel? Ah, porque o pincel é fofinho. Mas por que o pincel é fofinho e você escolhe esse pincel? Ah, porque eu gosto do pincel amarelo. Mas por que você gosta do pincel amarelo? Até chegar na verdadeira resposta. E a verdadeira resposta vai ser, não sei, porque sempre foi assim. No dia que na hora que você chegar essa resposta, eu não sei porque eu faço, tudo bem, vai, eu me rendo. Eu não sei, porque sempre foi assim, aí você vai começar a desabrochar que a sua metodologia tem que ser repensada. Porque você faz isso no automático, não é com uma razão de ser. Você vai encontrar motivo para justificar as suas etapas, porque você está acostumado com elas, mas não porque elas fazem sentido. E a resposta vai ser porque sempre foi assim. Então, esse é o passo número 1 para você sair de um mundo offline para o mundo online e você rever seus processos. Não existe, gente, de jeito nenhum, uma digitalização sendo igual. Uma vez eu ouvi de um certo banco, que não trabalhei nesse banco, mas ele me fez uma pergunta muito, muito interessante. Ele falou assim, Renata, como é que eu faço? Eu quero ser digital, mas eu quero mudar pouca coisa aqui dentro. Aí eu falei, olha, não existe eu quero mudar sem inovar. Mudar é você abrir mão dessas velhas verdades. Então, eu realmente acho que agora a luta não é contra as locadoras, porque o modelo está dado e vai ser. A luta é como é que você pode reinventar o seu negócio. E por isso que eu fiz questão de falar da Clutch, porque a Clutch é uma empresa extremamente hoje renomada. Eu acho que ela só está nos Estados Unidos, eu não sei se ela já foi para o Canadá, eu preciso até dar uma olhada nisso, peço desculpas por não saber a informação, mas nos Estados Unidos, grandes empresas fazem parceria com a Clutch, como, por exemplo, BMW, Porsche, Mercedes, justamente porque eu tenho aqui um estoque de carro usado que eu não tenho facilidade de vender, e, portanto, eu vou colocar nesse sistema e as pessoas, por outro lado, elas vão trocando de carro todo mês, a cada 2 meses, porque hoje ela quer dirigir uma BMW, amanhã quer dirigir uma Mercedes, depois quer dirigir um Porsche. E se tiver no seu contrato, você pode fazer essa troca. Essa que é a facilidade. Eu não alugo um carro, eu alugo um contrato. Por isso que eu faço questão de explicar. Então, eu acho que nós aqui, vocês lojistas, e o que eu puder ajudar pessoalmente, a Renata pessoalmente, não só a Cox, pode me chamar, porque a maneira de repensar o processo é que vai fazer com que vocês agora tenham uma recuperação mais rápida
ou mais lenta. É a reação e o olhar de vocês sobre o processo. Mas eu não quero pensar nisso agora, eu quero, na verdade, reabrir minha loja e colocar meu estoque para vender. Mas você não vai conseguir vender da maneira como você estava antes. E aí, então, aproveita esse momento para isso. Então, eu acho que não é lutar contra a locadora. É ser agora diferente do modelo que se tinha no passado. Eu agradeço o que você está falando, porque, na realidade, você está dando um chacoalhão que a gente já vem tentando, de alguma forma, dar há algum tempo, né? Eu lembro que quando lá atrás, eu acho que eu já falei isso uma vez numa das lives aqui, eu trabalhava num banco, que eu não vou dizer qual é o banco também, mas se vocês forem no meu LinkedIn, vocês acham? E quando a gente pegou uma empresa quebrada que chamava Web Motors e ela se transformou no que é hoje, era uma luta desgraçada, porque a gente falava, cara, anuncia, e a gente naquela época tinha pacotes gratuitos. E o cara falava, mas por que eu vou botar meu carro aqui? Aí eu falava, tira foto, manda para cá, que você vai ver que você vai vender. Enfim, tem duas coisas interessantes que eu queria falar para depois abrir para perguntas. A primeira é o seguinte, eu comecei nesse mercado em 1985. Tá? Jesus! Já faz tempo. Eu comecei aos 3 anos de idade trabalhando lá em João Pessoa. Né? E eu lembro que tinha uma máxima, tinha um paradigma que loja de automóvel tinha que estar localizada numa avenida de grande fluxo, de preferência numa esquina, porque você pegava tanto uma frente para cá quanto uma frente para o outro lado da esquina, né, para que você pudesse ao máximo expor o seu estoque. Aí, em determinado momento, se criou uma maneira de você expor o seu estoque para todo mundo numa telinha. As pessoas no começo não acreditavam, mas hoje em dia elas acreditam muito mais do que acreditavam no passado. Só que hoje a gente já está em outro estágio. A gente já está no estágio de fechar negócio na telinha, não é só olhar. E aí eu me espanto, sinceramente me espanto, quando a gente, numas lives aqui, a gente ouve as pessoas falarem quando voltar ao normal. Quando voltar ao normal, não vai ser mais aquele normal. O normal era o problema. Vai ser outro normal, porque a crise desequilibrou a maneira das pessoas pensarem. Perfeito. E botou uma minhoquinha na cabeça da gente que a gente está conseguindo. Eu estou começando a pensar, sinceramente, estou francamente falando aqui, por que eu vou para São Paulo me encontrar com as pessoas? Se eu posso fazer todas as minhas reuniões aqui. Eu estou quase imaginando que nunca mais eu vou sair de casa. Porque eu vou fazer tudo por aqui. É lógico que não vai ser assim. Mas, enfim, é muito provocativo. O momento é muito provocativo. E não é legal a gente pensar, não, mas quando a loja abrir, as pessoas vão entrar. Não vão entrar. Agora os caras vão entrar pela telinha do seu computador. Se você não pensar nisso, tchau. Abro para as perguntas, por favor. Renata, tudo bom? Oi. Primeiro, perdão, porque da vez passada eu estava em 2 simultâneas e perdi o finalzinho da sua palavra. E graças a Deus a gente tem esse replay aqui. Tá? Mas uma dificuldade enorme que os revendedores têm é de reposição de estoque. Né? Perfeito. Às vezes vende e não consegue repor na velocidade adequada. E eu tive a felicidade de participar de 3 leilões, de ver 3 leilões lá nos Estados Unidos, em Tampa, da Manhai. E gigantesco, realmente, como você falou. Imagino que em outros lugares devem ser maiores ainda. Perfeito. Mas minha pergunta para você vem mais ou menos no mesmo estilo do que é lá, porque lá você tem um leilão assim com 7 fileiras, 7 leiloeiros ao mesmo tempo, simultaneamente, leiloando carros, não falta carros. O leilão são vendidos entre 700 e 1.000 carros por dia, né? Mais ou menos essa quantidade aí, gigantesco. E os lojistas de lá, quase que a totalidade deles repõe estoque por intermédio dos leilões. Né? Eu queria saber de você o seguinte, a proposta da Manhai aqui no Brasil vai ser semelhante à que é feita nos Estados Unidos? Que pergunta linda, adorei. E não foi combinado, tá, gente? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você tocou num ponto que é super importante. O lojista precisa fazer reposição de estoque. E aí você uniu uma outra ponta que é a parte do leilão, né? Então, pensa assim comigo. Para repor o estoque, você compraria um carro de um consumidor?
certo? Sim. Sim. Né? Então, assim, você comprar um carro de um consumidor, é sim, tá? Importa se você está comprando um carro de um consumidor, se ele está presencialmente ou se ele está exibindo o carro dele em algum outro canal? Em tese, não. Então, imagina que o novo projeto que a gente vai colocar no ar muito em breve, ele toca exatamente uma iniciativa de reposição de estoque para o lojista. Lá tem simultaneamente o presencial e o online, né? Mas o leilão abre algumas horas antes para você ir examinar o carro, né? Verificar, andar. Inclusive tem pista de teste, você anda no carro, pode examinar à vontade. E na hora do leilão, você fica só atento para saber onde é que está o carro, onde é que está indo pelo lote. Né? E sabe qual é o ponto mais importante nisso aí, Everton? Aqui o brasileiro, ele tem um estigma ou uma visão errada, muito errada do que é o leilão. A palavra leilão no Brasil, ela é quase que demonizada. E por quê? Porque no passado, o leilão, de fato, ele foi quase que criado para dar saída em carros de seguradoras, que às vezes eram carros batidos, era só a carcaça, né, que a gente chama de... eu estou com a palavra em inglês, mas daqui a pouco eu vou falar em português. Mas, desculpe? Sucata? Sucata, isso. Estou com a palavra em inglês. Sucata, ou carro batido, ou carro roubado, ou carro... Enfim. Então, tinha essa versão do leilão. Só que o leilão hoje no Brasil ele já não tem mais esse serviço, muito pelo contrário. Você, aliás, no banco quando eu estava, eu sempre tinha esse impasse, porque assim, como é que um banco financia um carro para a Renata? 3 meses depois a Renata não pagou, virou inadimplente, retomou esse carro, que está com 600 quilômetros, 500, 1.000 quilômetros, vamos dizer assim. Em 3 meses a Renata rodou 1.000 quilômetros. E esse carro está intacto. Por que esse carro não é de novo financiado? Tudo isso porque existem, na verdade, esse estigma negativo de que leilão é um carro de má qualidade, quando não é. Hoje, um leilão, se você for em pátio de leilões sérios, e a Manheim, você tocou num ponto que eu adorei. A Manheim, ela não é uma leiloeira, ela é uma empresa de remarketing de veículo. E o que é isso? Ela remarketiza, ela traz o carro de novo para o mercado. Então, se você for olhar esse vídeo que eu te falei agora da Pensilvânia, você vê que a Manheim da Pensilvânia tem uma oficina que muitas grandes marcas não têm. Porque se tiver um amassado, se tiver um arranhão, ela vai recondicionar esse carro para voltar para o mercado ele intacto. Então, não é carro batido, sucata, roubado, é um carro que está vindo, pode ser retomado. Com 3 meses de uso, com 1 ano de uso, um carro que você compraria de um consumidor. Nata, no leilão lá só participa dealer, né? O modelo daqui também vai ser só para dealer e também lá, se não me falha a memória, a Manheim tem um sistema de forplan para o lojista, né? Perfeito. O lojista compra com crédito, né, financiado lá, com prazo para pagar. Vai ser semelhante aqui também? Vai ser... Ai, Everton, você está me colocando numa situação muito chata. Mas eu vou te explicar isso sem dizer muita coisa, tá bom? Então, sim, veja, nos Estados Unidos, o leilão é realmente só pessoa jurídica. Nos Estados Unidos. No Canadá, na Austrália, a gente tem os 2 mercados convivendo juntos. Inclusive, foi uma conquista do mercado australiano. Eles passaram por alguns embaraços no começo, mas depois eles entenderam um modelo em que o lojista e a pessoa física conseguem competir pelo mesmo carro sem dar essa péssima impressão de canibalização. Ou seja, peraí, eu tenho aqui do meu lado um consumidor que poderia comprar o carro na minha loja, mas que está no leilão, né, concorrendo comigo. Na Austrália, eles acomodaram esse modelo de negócio bem. No Canadá, não, é só lojista. E no Brasil, também, é o modelo americano. Tá bom, ótimo, excelente. E a segunda resposta é sim. A Cox tem uma empresa chamada Next Gear, que é uma empresa de forplan. Ela não só oferece a plataforma, como ela também financia. Ela é uma financeira, na verdade, a Next Gear, e ela financia carro, inventário, em troca de empréstimo de dinheiro. Eu posso dizer para você que essa empresa também vai chegar no Brasil, mas num modelo um pouquinho diferente. Mas sim, essa é uma empresa que também está sendo planejada para vir para o Brasil, se der ainda este ano. Agora a gente teve uma paralisação, mas o meu plano inicial era trazer ainda no final deste ano. Complementando a questão do leilão,
nós temos no Brasil uma legislação que obriga o leilão público a ir para o Diário Oficial. Aí nós temos umas empresas que botam esse carro numa pesquisa e os próprios bancos depois rejeitam o financiamento. Então, eu acho que essa é a maior barreira. Tem que tirar isso do cadastro do carro. Né? Essa é a questão. Isso é o grande problema. Perfeito. Nós temos uma legislação de leilão que é de 1932. O que a gente, literalmente, tá? Então, o que a gente precisa é reformar essa legislação. Por quê? Porque um carro, para ir para um leilão, ele é obrigado a estar no Diário Oficial. Por quê? Porque o leilão, ele parte de uma ideia de que tem que existir uma concorrência justa. Ou seja, qualquer um que quiser entrar nesse evento automotivo, vamos chamar assim, ele tem que saber que existe e tem que ser portas abertas. Inclusive, essa é uma diferença muito grande da Manheim, quando ela veio para o Brasil há 6 anos, ela ensaiou realmente abrir aqui um leilão físico, e que realmente não deu certo, está sendo muito franca, justamente porque o modelo que a Manheim traz não tem nada a ver com o modelo brasileiro. De novo, a Manheim não é uma leiloeira, ela é uma empresa que promove um evento automotivo, mas que não tem nada a ver com ser um evento aberto, ou seja, na Manheim só entram os convidados, não é um evento aberto. E por conta disso, por não ser um leilão, ela não tinha os carros no Diário Oficial. Então, o que acontece? Isso fazia com que tornou uma distância entre a Manheim, no seu modelo de negócio em si, com a legislação brasileira. Então, Anderson, o que você tocou é um assunto importantíssimo e que a gente vai precisar mexer um pouco também nessas, vamos dizer assim, nesses entraves, porque, de fato, o Brasil precisa encarar e enxergar o leilão como mais um canal, e não um canal de baixa qualidade. Ele é um canal, inclusive, que te traz veículos de alta. Então, esse é um ponto que você tocou que é importantíssimo. Me parece que até para os bancos isso não faz sentido, né? Ele retoma o carro e depois vende um carro que ele mesmo não financia. Né? Porque está crivado, vem um crivo de leilão. É isso aí, valeu a pergunta. Exatamente. Por isso que os bancos têm o receio de refinanciar. E aí é que sempre os meus embates no passado, quando eu era de banco, porque mas por que não? Você acabou de financiar esse carro faz 6 meses, esse carro está intacto. Então, mas por quê? Justamente porque existe esse estigma, ou seja, essa má impressão de que o carro não é de qualidade, quando o carro é um carro que você compraria em qualquer loja, em qualquer uma. Então, esse é um ponto importante que você acabou de falar. Renata, eu queria fazer uma provocação para você, que é o seguinte. Eu sou um lojista, eu ouvi você falar sobre os produtos da Manheim, eu fiquei interessado em começar a usar o Dealer Track. O que é que o Dealer Track, o que é que a Renata oferece e garante que vai me ajudar como lojista? Com a Dealer Track? Com a DT, né? Tá. Sim, tá. sim. A gente sempre chama Dealer Track por um apelidozinho chamado DT, porque a gente sabe que Dealer Track é uma palavra meio complicada, né? Então, a gente usa DT. Então, sempre que eu falar DT, gente, é Dealer Track, tá? Então, vamos lá. O que a DT traz? Ela é uma plataforma multibanco. Hoje, Enilson, vocês sabem muito melhor do que eu, que quando um consumidor, um comprador, chega no pátio de uma loja, o que é que é feito, né, para simular um financiamento? O vendedor tem lá no browser dele todos os bancos abertos. Banco A, eu não vou dizer o nome dos bancos, tá bom? Todos eles abertos. Então, ele vai passar a proposta pelo banco de preferência dele. Também não vou dizer aqui qual é a preferência. Preferência por isso, por aquilo outro, passou pelo banco 1. Quando ele batuca aquela proposta pelo banco 1 e o banco 1 vai lá e recusa, ele preenche tudo de novo no banco 2. E aí o banco 2 vai lá e recusa, ele preenche tudo de novo no banco 3, até ele achar um banco que aprova este consumidor. No caso da DT, não é isso. Imagina que você tem uma única plataforma em que você tem todos os seus bancos embarcados na ordem, na sequência que você, lojista, parametrizou. Olha, o banco 1 é o Renata's Bank, por causa disso. O banco 2 é o Enilson's Bank, por causa daquilo. O banco 3 é o João's Bank, por causa daquilo. Então, você estabelece sua ordem e você passa a proposta no banco 1, que vai ter lá, estou aqui chutando, seus 30 campos. Digamos que no banco 2 você precisa de 26. Você não preenche mais, já vai automaticamente. Próximo banco. E aí, no próximo banco, você precisa de 32. Você vai preencher só esses dois a mais
que precisava. E no banco C não precisa de 10, não preenche mais nada. Então, você não tem que preencher tantas vezes quantas forem necessárias para você obter uma aprovação. Você preenche uma vez só. Então, isso agiliza demais o tempo do vendedor, né? Em vez de você estar abrindo um por um e batucando aquela proposta. Então, essa proposta da DT, eu acho fenomenal. Assim, eu digo para vocês, eu sou uma pessoa de digital, né? Eu não sou uma pessoa de, como é que eu vou dizer assim, comercial. Eu sou puramente digital. Então, como digital, eu te falo que a parte que mais dói no processo de digitalização é pensar como o cliente, né? Então, assim, o Steve Jobs tem uma frase que eu acho bem interessante, que é assim, não pergunte para o cliente o que ele quer, porque ele não sabe, né? Então, mas, na verdade, se você que está modificando um processo, jogando fora um processo antigo, construindo um novo, não entender a mentalidade do teu cliente, você não consegue nem sequer começar a pensar numa proposta de uso, porque o usuário, no final de tudo, gente, e aí eu vou dizer isso para vocês de uma forma muito aberta, assim, peito aberto. No digital, não existe essa balela de que no digital você, o usuário, domina aqui o uso da internet. É uma leitura não linear. Eu posso começar por aqui, terminar por aqui. Mentira. Quem trabalha com digital há muito tempo sabe que o digital ele é completamente conduzido. Você conduz o usuário para a ação que você deseja. Nenhum botão ali é inocente. Nenhum label de botão é inocente. A construção de um processo ele não está ali à toa porque é bonitinho. Não existe beleza. Não existe a plástica nisso. É tudo para conduzir o usuário àquela ação que você quer. Se é para comprar uma passagem aérea, é assim. Se é para comprar um financiamento, é assado. Se é para você estar no marketplace, quer comprar uma caneta, é de outro jeito. Tudo é pensado para induzir você à conversão. A conversão é tudo. Em classificado, a mesma coisa. Então, por quê? Porque tudo é métrica. Imagina só, Nilson, você faz uma publicidade no outdoor, lá em João Pessoa. Compre a água da Renata. Se no dia seguinte você vendeu mais água ou menos água, você não vai saber se o impacto veio do outdoor. Agora, se você faz um anúncio agora, ou uma palavra-chave no Google, ou um display, ou você faz um anúncio em qualquer tipo de site, qualquer ação que seja no online, você tem métrica instantânea. Você sabe se você aumentou ou diminuiu tantos por cento instantaneamente. Por isso que eu sempre digo que no digital é o seguinte, gente. Eu coloquei meu site no ar. Ufa, nos próximos 5 anos eu estou aqui sossegado. Não existe digital que você não desafie ele diariamente. Eu sempre digo isso em todo lugar onde eu trabalho. A única garantia que eu vou lhe dar é que no dia seguinte eu vou mudar alguma coisa. Porque eu vou entender cada vez mais o comportamento do usuário. E cada vez mais eu vou direcioná-lo para aquilo que eu quero. Então, não fiquem tranquilos de colocar um site no ar, ou um aplicativo no ar, ou mudar um processo e nunca mais mexo naquilo. O tempo em que um processo de digital se torna obsoleto é de 30 dias. Em 30 dias caducou. Então, desafie o seu processo todo santo dia, inclusive o label. Por que eu estou convertendo pouco? Porque meu label é finalizar carrinho. As pessoas morrem de medo de finalizar carrinho, porque acham que é o ato de pagar. Mude para revisar carrinho e não finalizar carrinho. Até o label não é inocente. Então, é por isso que o digital é tão sensível. E as pessoas se amedrontam. Agora, por outro lado, gente, não tem meia estreia. Botou seu carro no digital, no Facebook, no Webmotors, no Meu Carro Novo, no iCarros, é para sempre. É para agir como digital. Eu posso dar só um exemplo, Nilson, antes de abrir para a tua pergunta? Na minha vida passada, eu gerenciei um classificado, o terceiro maior vertical do Brasil. E quando eu gerenciava isso, eu sempre gostei muito de classificados. E aí a gente virou o site, num certo mês, a gente virou o site em outubro, né? Mudou toda a navegação, tudo. A gente migrou de um hosting para o outro, foi uma coisa linda. E aí, eu recebi uma ligação de um lojista super curioso, até hoje essa loja existe, isso faz mais ou menos uns 6 anos, 7 anos, sei lá. E ele me ligou e falou assim, Renata, eu tô achando que eu pagar esse classificado X não tá valendo a pena. Porque, olha só, eu não estou convertendo nada por você, quase que eu dizia, por esse classificado. E aí eu falei, jura, deixa eu abrir aqui o teu back-end, né, a tua área logada. Aí eu abri a área logada dele e falei, olha, você tem aqui, sei lá,
tantos leads. Você ligou para eles? Sim, claro, o meu vendedor liga para todos, porque essa é a ordem aqui da empresa. Ah, tá bom, só um minutinho, fica aí na linha, tá bom? Coloquei no viva voz o telefone da minha mesa. Peguei meu celular. Liguei para o primeiro. Oi, tudo bem? Você mandou aqui um lead para fulano Scar? Ah, mandei. Alguém lá da fulano Scar te ligou? Não, até agora não. Ah, tá, obrigado. Oi, tudo bem? Você mandou aqui um lead para o carro tal? Alguém dessa loja te ligou? Ou seja, nenhum vendedor tinha ligado. E ele ouvindo no viva voz. Então, qual é o ponto de tudo isso? Não tem meia estreia, gente. Vocês colocaram o pé num portal como esses, tratem esses leads como ouro. Porque a maneira como você vai prestar esse atendimento pós-envio, a pessoa que parou e fez uma pesquisa e mandou um lead, ela não é um curioso, ela é uma interessada. Ela não é curiosa. Então, agarre esse lead e fale assim, eu vou converter. O que é que precisa? Posso levar o carro aí? Você quer vir aqui? Olha, você quer fazer um test drive de um dia? Sei lá, vocês têm que rever o processo de vocês. Por isso que eu digo, o digital ele é muito mais do que ter um site. É muito mais do que responder para o WhatsApp. É rever processos. Então, como eu sou apaixonada pelo assunto, eu poderia ficar aqui a noite toda falando sobre isso. Mas eu vou abrir a pergunta. Oi, Renata. Fábio aqui da Paraíba. Tudo bom? Vê só, são duas perguntas. Uma, quantos bancos vocês trabalham hoje nessa plataforma? E outra, pode ser simultâneo. Simultâneo assim, eu passo a ficha e o primeiro que aprovar, eu vou fechar. Olha só, Fábio, eu vou responder a segunda, depois a primeira. Não, nós não disparamos a proposta para todos os bancos juntos para receber a resposta. E por quê? Porque, diferentemente do mercado americano, vou te dar um exemplo do mercado americano e do canadense, que são mercados mais amadurecidos do que o mercado brasileiro. Vocês sabem disso. Nos Estados Unidos, a Direct Track tem literalmente 1.700 financeiras embarcadas lá. 1.700, ok? Então, assim, essa questão do relacionamento com o banco, ela é bem mais diluída. Ou seja, é claro que existe a preferência pelo banco A ou B, mas, no fundo, o que o lojista quer é vender o carro porque lá é mais pasteurizado em relação à comissão, a benefícios. Vocês sabem exatamente do que eu estou falando, tá? Então, lá eu tenho 1.700. No Canadá, eu tenho 66, 68 financeiras embarcadas, que também já é um número muito grande, tá bom? No Brasil, a gente optou por não fazer esse disparo simultâneo, porque a gente tem, basicamente, em grandes bancos, que não são bancos de montadoras, a gente conta literalmente na mão, né, esses bancos. E esses bancos, eles têm com vocês um relacionamento de conquista muito forte. Né? Seja lá a conquista por comissão, seja lá a conquista por programas de fidelidade, seja lá a conquista porque vocês gostam do operador, seja lá porque ele aprova mais, não sei, cada um vai ter a sua razão aqui, mas esse relacionamento, ele é muito importante entre banco e dealer. Então, para a gente aqui da Direct Track, se a gente simplesmente explica essa proposta para todos os bancos e faz um varal de comparação, para os bancos, isso não seria interessante do ponto de vista de, como é que eu vou dizer assim, de modelo de negócio. E para vocês também não, porque vocês perderiam essa negociação individual com cada banco, já que seria uma coisa bem, como é que eu vou dizer assim, plastificada, né? Meio que enlatada. Então, a gente optou por hoje, no lançamento, a gente não faz isso. Não sei se daqui a tantos anos o mercado vai estar maduro para isso, essa relação vai mudar, mas hoje eu sei que vocês têm negociações específicas, cada um de vocês tem negociações diferentes com cada banco, e a gente, como Cox, a gente prioriza esse relacionamento. Então, a gente deixa que o lojista faça a ordem, a sequência que ele achar interessante. O banco A me paga mais comissão, vai ser o primeiro, o banco B me paga o segundo comissão, o banco C aprova mais, vai ser o primeiro, enfim, essa sequência realmente é a tua escolha. E em relação a contas de bancos, hoje em produção, a gente tem um em produção apenas, que eu posso dizer porque está em produção, que é o Itaú, tá? Só que eu tenho mais 3 bancos em integração, que eu não posso dizer ainda, até o lançamento a gente tem contrato que não pode divulgar. Outros 3 bancos. Na verdade, o segundo banco já está integrado, está pronto, ele só não foi para o ar, porque o piloto tem que ser assistido e as lojas... O que é um piloto assistido? Eu tenho que ter alguém da DT dentro de uma loja ensinando esse processo e vendo se tem algum tipo de ajuste a fazer. Então, foi suspenso o piloto do segundo banco por causa do isolamento. Mas a gente tem esse segundo banco e mais outros 3 bancos integrando, e aí sim
a vida de vocês muda radicalmente. Porque vocês vão ter uma ferramenta na mão que vai agilizar o mundo de vocês de uma maneira, assim, incrível, gente. E hoje, eu digo mais, quem quiser conhecer a EDT, pode entrar em contato pelos nossos canais, a gente apresenta, mas, inclusive, a jornada que está hoje no ar não é a jornada que a gente vai, de fato, trabalhar. A jornada está sendo construída, está quase pronta, e a gente deve colocar no ar em mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, com esses outros bancos. 2 meses, vai. E aí, sim, a jornada definitiva que está fantástica, está linda, muito bem pensada, o time arrasou e a gente, de fato, tem muito orgulho do que a gente está construindo aqui no Brasil. E o mais interessante, e é gratuito para vocês, o que a gente quer é ajudar vocês a vender carro. É isso. Eu queria fazer um comentáriozinho rápido, que é o seguinte. Todos? Em primeiro lugar, vocês perceberam por que a taxa Selic cai e por que a taxa do cartão de crédito, do cheque especial, do empréstimo ou dos outros não cai? Porque a gente só tem 5 bancos operando aqui no Brasil. Por que nos Estados Unidos a taxa do Banco Central é muito próxima da taxa dos bancos? Porque lá tem 1.700 financeiras operando, no Canadá tem 68. A gente aqui tem 5. Quando a gente só tem 5, a gente tem poucas opções. Por outro lado, eu acho muito interessante, Renata, pelo seguinte, porque a escolha do dealer não quer dizer que você não vai passar por todos. Quer dizer que você vai hierarquizar só. Isso. Então, assim, não quer dizer que você não vai passar por todos. Só quer dizer que você vai primeiro num, segundo, terceiro. E a hierarquia do cara pode ser balizada pelo preço. Eu quero esse porque me paga a melhor comissão. Isso. Pela facilidade de aprovação, pela cara do gerente. Minha prima trabalha no banco tal. Você pode hierarquizar do jeito que você quiser. Né? Exato. Renata, Exato. em cima da hora... Suas últimas... Ah, não! Deixa eu fazer mais perguntas. O seu tempo aqui conosco é um tempo que a gente não vê passar. Né? Eu falo muito, né, Nilson? Então, se a gente tivesse trabalhado junto, eu teria 186 anos. Porque o tempo não passa. Mas, enfim... Suas considerações finais. A gente, na verdade, é o seguinte, Renata, a gente respeita muito o horário porque a gente quer que as pessoas se programem para entrar no nosso faixa. Mas você deixa os teus canais abertos para dialogar, para responder perguntas, ou se alguém mandar alguma pergunta para a gente entra com vocês. Lembrando a Renata e a vocês que a gente tem uns projetos de roadshows para fazer Brasil afora com o pessoal da Cox, onde o diálogo vai ser muito mais fluido e mais fluente, né? Que foi interrompido justamente por causa desse momento. Infelizmente, né? O primeiro é que é BH, eu acho, né? A bola é sua. Ai, que pena, gente. Eu queria ouvir mais perguntas. Como diz o Rodney, eu nunca fujo de uma pergunta. O Rodney sempre briga comigo assim. Então, gente, eu queria, de fato, de novo, agradecer aqui a recepção de vocês, agradecer o BIS. Vocês não sabem como é importante para mim esse convite ter sido repetido. Então, a gente está totalmente à disposição, não somente a Cox, mas a Renata particularmente. Eu tenho várias abordagens de banco ou não banco que me perguntam, que me pedem ajuda, consultoria totalmente gratuita, eu não cobro por isso, muito pelo contrário, eu adoro fazer isso, mesmo porque meu contrato de trabalho é com a Cox. Então, se o que vocês precisarem bater um papo, conversar um pouco sobre o processo de vocês, querer ouvir um pouco a opinião. Então, de novo, eu sou uma pessoa de digital, eu não sou uma pessoa comercial. Inclusive, eu estou na Cox porque a Cox é 100% digital, não tem nada aqui que seja físico. Então, e ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que vem de bancos, então esse processo de banco é algo que eu amo, que me fascina e que, graças a Deus, eu conheço um pedaço, né? Não conheço tudo, né? Mas eu conheço boa parte. Então, eu estou à disposição pelos canais da Cox, até pedir para o Enilson, quem quiser meu celular, depois ele vai disponibilizar também para vocês me ligarem. E eu quero muito que vocês entendam que a maneira, tudo que trouxe vocês até aqui, até esse estágio de conquista, não será mais suficiente para o próximo passo. Portanto, repensem com humildade. Ai, mas eu fiz assim, eu tenho essa loja há 40 anos, sempre deu certo. Poderia ter dado mais. Quando você muda, poderia ter dado mais. Porque não existe a frase de eu quero inovar, mas não quero mudar. Não existe isso. A inovação parte do degrau 1, que é a mudança que vem aqui. E eu sempre falo, a mudança vem de dentro para fora. Não adianta você dizer, olha, a partir de agora, eu não vou mais comer chocolate.
mas que, na verdade, você acredita ainda piamente que o chocolate vai mudar a sua vida e você pensa nele 24 horas. Primeiro mude de dentro para fora. É a mesma coisa no processo digital. Não se ouse a fazer um site maravilhoso, um aplicativo cheio de boas práticas de usabilidade e atrás, eu sempre brinco, ter um duende rodando esse moinho. Não, uma digitalização começa dos processos para depois você mudar a sua carinha, porque aí sim vai ser um processo verdadeiramente digital. Então, eu estou à disposição. Me liguem, me procurem nos canais. Quem quiser meu celular, o Enilson dá. A gente bate um papo. Se precisar ir em João Pessoa, em Fortaleza, estou disponível. Em Recife, em qualquer lugar, porque, de fato, essa é a minha paixão. E eu estou extremamente disponível para vocês. Imagina, a gente hoje conversou e conheceu a Renata versão digital, porque ela não é comercial. O dia que a gente conhecer a versão comercial da Renata, vocês vão se surpreender. Doutor Ilídio, as suas palavras de despedida e de fechamento da nossa live. Enilson, realmente ela é um show. Eu estou recebendo aqui algumas mensagens. É um show. Realmente você conseguiu, nessa 1 hora, passar muitas informações. Eu tenho certeza que todos que participaram estão contentíssimos, satisfeitíssimos com as suas informações. Você realmente motiva e muito, entendeu? Você está de parabéns, você deu um recado amoroso, entendeu? E vamos já falar para o pessoal que a Cox estará presente no nosso congresso. Sim, o nosso congresso está confirmado para 13 e 14 de outubro, aqui em São Paulo. Tanto é que hoje está assistindo aqui a nossa live o Ricardo, está aí, né? Da R8, está aí o Procópio, está aí o nosso apresentador também, o Rodolfo Camberini, que eu agradeço aos três. Oi, Rodolfo! Estão aí. E vamos em frente. Quero aproveitar e agradecer o apoio aí de todos os presidentes que estão aí, os diretores e algum lojista convidados, e a nossa equipe, né? O Fire está aí, o Mussa está aí, e o Siqueira, e o Enilson, brilhantemente, sempre mediando e sempre preparado para boas perguntas. Está de parabéns. Renata, os meus melhores agradecimentos a você. Você foi um show. Eu que agradeço. Eu não vou nem dormir hoje. E subindo do Ilídio, não vou nem dormir. Nem dormir. Isso. Nilson não vale, porque aí já é amor. Mas do Ilídio, não vou nem dormir, juro por Deus. Parabéns. Você é show. Parabéns. Tem compartilhamento com os pratos da janta de hoje à noite, a pizza e tal, por favor, tá? Hoje, qual vai ser seu jantar? Porque você é muito dotado na culinária. Caramba, olha, a carne moída já acabou. A carne moída já acabou. E o soufflé? E o soufflé? O soufflé vai ser amanhã de couve-flor. Meu, ele faz cada prato que eu me sinto uma incompetente. Eu falo assim, meu Deus, como eu sou péssima dona de casa, péssima mãe, péssima esposa, péssima tudo. E aí ele faz pra me humilhar. Olha o que eu fiz hoje. Eu falei, o que seria isso? Porque é tão sofisticado que eu nunca nem comi. Sabe assim? É verdade. Não. Eu tô naquela de Zeca Pagodinho. Nunca vi, não comi, eu só ouço falar. E assim encerramos mais uma live, desta vez com a Renata Navas, da Cox Automotive. Vai passar, sairemos mais fortes.